Galera, deixa eu te falar. Você já, nesse tempo todo de arte marcial, cheio de lendas que passaram, não passaram, sempre tem aquelas que a gente fala: poxa vida, esse cara podia lutar de novo. Pois é, hoje a gente vai saber quais são os 7 lutadores mais casca-grossa que já passaram na Terra. Galera, antes de mais nada, o que você tem que fazer? Deixa o seu like, se inscreva nesse canal e ativa o sininho para não perder nada. Nós vamos saber. O instrutor Giovanni vai saber. Eu vou saber. Galera, tem um link aí na descrição, galera. Acesse aí do nosso e-book, é gratuito, tá bom? Você já deu seu like? Então vem comigo. Galera, número 1. Mike Tyson. Cara, eu me lembro do meu pai me falando sobre esse cara. E esse cara era fenomenal. Mas quem é o Mike Tyson? Se você, meu amigo, tem a infelicidade de não conhecer esse cara, deixa eu te contar quem é. Michael Gerald Tyson nasceu em Belfort, Stuyvesant, em Nova York, em 1966. De origem humilde. Lá, aos 11 anos de idade, ele iniciou no boxe, mas já demonstrou grande talento. Tanto que aos 15 ganhou 2 campeonatos estaduais americanos. E aos 21 anos, em 1987, se tornou campeão mundial de boxe. Sim, se tornando o campeão mais novo na história. E depois de altos e baixos na sua carreira, que infelizmente acontece, Mike Tyson retornou ano passado, 2020, novembro de 2020, 29 de novembro de 2020, e eu tive a chance de ver esse cara lutar, fiquei fenomenal com isso. Por quê? Porque ele lutou contra Roy Jones Jr. e demonstrou que idade não bate experiência. Porque com a sua experiência, a sua sagacidade, demonstrou uma velocidade, uma coordenação, uma técnica impecável que só os grandes campeões mostraram. Bacana, não é? Vamos lá. Número 2. Ernest Rust. Puxa vida, quem é Ernest Rust? Cara, esse holandês kickboxer é ninguém menos que a lenda do K1. Poxa, o que é o K1? O K1, meu amigo, o Pride K1 são os antecessores de ninguém mais, ninguém menos que o UFC. O Ernest Rust, esse holandês com descendência surinamesa, foi campeão invicto no K1, conquistando 4 títulos e várias premiações ao longo de sua carreira, lutando contra grandes lutadores, sendo conhecido como um dos maiores kickboxers da história. Tanto que muitas de suas lutas terminavam com 3 rounds apenas. Por quê? Porque bastasse ele chutar seus oponentes nas pernas e os caras já caíam. Teve uma luta, inclusive, que meu primo, que foi o que me falou sobre esse lutador na época, ele viu uma luta em que o Ernest, ou Ernesto, também conhecido dessa forma, enfrentou Mirko Crocop. Isso mesmo, olha só quem enfrentou. E chutou o cara 3 vezes na perna. O croata, por sua vez forte, que só vendo, demonstrou firmeza, mas no final acabou cedendo para o Rust, que o derrotou. Ele teve 2 derrotas consecutivas para o Bob Sapp, que é outro grande atleta, mas o Rust ainda é considerado uma lenda. E é inegável, galera. O cara é muito casca grossa. Calma que não acabou ainda não. Número 3, Royce Gracie. Cara, se tu não conhece Royce Gracie,
Cara, você não sabe o que você está fazendo. O cara é casca grossa demais. Aí você me pergunta, instrutor, por quê? Deixa eu te falar por quê. Royce Gracie, primeiro, o cara faz parte do Hall da Fama do UFC. Tá, instrutor, mas o que mais? Ele é o primeiro campeão do UFC. Lá naquela época, quando o UFC estava começando ainda. Isso mesmo, cara. Sabe aquela época que o UFC estava começando ainda, era aquela coisa meio violenta, as lutas duravam 2 horas quase, era muita pancadaria violenta, sangue jorrando para todo lado. Royce Gracie, filho do grão-mestre Hélio Gracie, criador do Brazilian Jiu-Jitsu ou Jiu-Jitsu do estilo Gracie, foi justamente o lutador escolhido para mostrar a eficiência do jiu-jitsu na época, no caso do jiu-jitsu dos Gracies. E ele ganhou a primeira edição. Eu lembro que já teve visto uma reprise, pouco tempo atrás, justamente o Royce entrando de kimono, o que nos padrões de hoje seria praticamente ilógico. Mas naquela época, cara, a marketing, o posicionamento e a habilidade dele foi comprovada total eficiência de sua luta. Tanto que a partir daquele momento, e depois do UFC sofreu uma repaginada, botou regra, botou um monte de ordem, né? Digamos assim, ficou mais correto. Você vê que o jiu-jitsu, principalmente o Brazilian Jiu-Jitsu, o jiu-jitsu dos Gracie, se tornou mais do que obrigatório, se tornou fundamental. Que aí para o UFC tem que aprender a lutar em pé e a praticar o jiu-jitsu do estilo Gracie. Número 4. Vitor Belfort. Poxa vida, quem é esse? Cara, se você não conhece o The Phenom, como é conhecido, né, naquela época, quando estreou, aos 19 anos no UFC, Vitor Belfort é ninguém menos do que o fenômeno, sendo o estreante mais bem sucedido no UFC, tendo que logo que formou o octógono naquela época, e foi começando a entrar, o UFC foi se organizando, o Belfort chegou, eu lembro de uma das lutas dele, que vi numa reprise há um tempo atrás. Quando o árbitro, na época, soou o gongo, o Vitor Belfort partiu feito um louco para cima do Wanderlei Silva, o nocauteando rapidamente. Prova disso, que o Vitor Belfort guarda grandes vitórias no seu cartel. Grandes vitórias, até tendo conquistado títulos. E várias premiações dentro da federação do UFC. Ele tem aquela luta clássica que todo mundo lembra, né? Dele com o Anderson Silva, onde ele perdeu o cinturão, mas não deixa de ser considerado um grande atleta. Tanto que faz parte, muitos desses atletas que a gente está comentando aqui, inclusive alguns, aqueles que pertencem à casa do UFC, têm grande prestígio no UFC, fazendo parte da sua hall da fama. Galera, número 5, Wanderlei Silva. Tô falando só de casca grossa. Não falar do The Ex-Murdery. Instrutor, o que que você falou? Caso você, meu amigo, não saiba inglês, já vou te adiantar que eu também não sei, tá? Mas eu tive que aprender essa palavrinha total e top só para mim te falar. Significa machado assassino. Esse é o nome, a marca registrada deste atleta que é considerado uma lenda e veio lá do Pride. Opa, isso mesmo. Ele veio do Pride. O Pride era uma modalidade antecessora do UFC, em que você podia pisar na cara do seu adversário, podia jogar ele para fora do ringue, e valia tanto lutas em pé, como você poderia derrubar o seu adversário até iniciar uma trocação ali no solo, golpes de mobilização, jiu-jitsu, essas coisas. Era muito comum. E o Wanderlei, que veio da academia Shootbox, o que é mais agressivo depois de ter aprendido Muay Thai e até o Jiu-Jitsu, é um atleta fenomenal e muito casca-grossa, tendo conquistado várias vitórias ao longo de sua carreira no Pride, sendo considerado uma lenda da modalidade. E quando chegou no UFC, já chegou botando banca, tendo várias vitórias e conquistando grandes títulos.
É sem dúvida um lutador muito top. Cara, se você não conhece ele, dá uma acessada nos vídeos aí, tá? Que você vai gostar bastante. Sexto lugar, Lyoto The Dragon Machida. Opa, esse daí você conhece. Isso mesmo, Lyoto Machida, como também é conhecido, é o lutador que inovou no UFC. Como assim inovou? Vamos lá. Quando você entra no UFC, é comum que você treine lutas em pé e o jiu-jitsu brasileiro que eu te falei mais cedo. Agora vamos lá. Quando você está treinando, é muito comum você usar kickbox, muay thai, tem atleta que até usa, né, o taekwondo, ponto para nós do taekwondo aí, né, galera? Usa capoeira, né? O instrutor Giovanni está dando até pausa, dá um joia ali. Vamos lá. Só que o Lyoto veio do karatê. O karatê Machida, o karatê que ele aprendeu com o pai dele. E o karatê era visto, não era bem visto por lutadores. E o Lyoto chegou no UFC provando que o karatê funciona para aquela modalidade, tanto que ele conquistou vitória, conquistando seu título contra o invicto Hash Evans. E cara, eu vou te falar, essa luta eu vi. Que luta fenomenal! O Lyoto aplicou um chute frontal que no taekwondo é chamado de apchagi, tá? Apagando e nocauteando o Hash na hora, porque logo que ele caiu, o Lyoto continuou os ataques na face, resolveu o problema, ganhou o cinturão. O Lyoto sempre demonstrou essa aptidão, esse time, que é muito comum. E o cara, depois daquilo, cara, o karatê passou a ser respeitado dentro do UFC e até teve alguns aspirantes para entrar lá naquela saga, né, The Ultimate Fighter, que apareceu karatecas justamente por causa do Lyoto. Cara, é top, viu? Curiosidade para você aí, ele treinou com o Steve Seagal. Isso mesmo, casca grossa Steve Seagal passou umas manhas pro Lyoto aí e para um outro atleta que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Continuando, José Aldo. Poxa, o José Aldo é foda. Cara, quem que foi o José Aldo? José Aldo, ou José Scarface Aldo, ou se talvez eu falasse com você, José Aldo Júnior. Esse cara é ninguém menos que um dos maiores campeões do UFC. Entrando pro Hall da Fama. Teve 7 defesas de cinturão. Tem 2 títulos, campeão interino, campeão do peso pena. É um atleta que é considerado um dos maiores chutadores dentro do UFC. Tanto que muitos já foi comentado, inclusive em matérias que participou, que o seu chute era tão potente que os seus colegas de treino, de sparring, né, que é uma modalidade que o cara fica lá para você bater nele e te ajudar a treinar time, controle de técnica e tal. Esse cara que ficava com o José Aldo, usava até 2 aparadores para aguentar o chute dele, o low kick, que é o chute executado na lateral da coxa. Cara, o cara é muito casca grossa. Tá? Ele defendeu o cinturão exemplarmente. Tanto que teve até um filme dele, né? O José Aldo Mais Forte que o Mundo. Tá? Onde contava a história desse grande atleta. Como é que foi a trajetória dele até chegar lá no UFC e se tornar um dos maiores campeões da história. Cara, esse cara é muito casca grossa. Galera, esses são os sets que eu te apresentei. Mas você está pensando assim, poxa, mas ele esqueceu de algumas pessoas. Calma, calma, eu não esqueci. É que isso aí é uma surpresa para vocês. Faz parte de quem acompanhou a gente até agora. Isso mesmo, são as horas das menções honrosas. Vamos lá. Primeiro deles, cara, eu tenho que falar desse cara, porque esse cara é top. E eu não posso falar dele sem falar do irmão dele. Vamos falar dos irmãos Nogueira. Isso mesmo. Minotauro e Minotouro. Antônio Nogueira e Rogério Nogueira. Os dois são feras no jiu-jitsu. Inclusive, eles têm uma academia lá na Bahia, lá em Salvador. Eles começaram com o judô, foram para o jiu-jitsu. E uma coisa que eu mais acho top nos dois é porque os dois têm uma mão. Eles lutavam na época do UFC do peso pesado. Tá? Que é uma categoria que dificilmente você acha, né? Hoje em dia. A galera vai para o meio pesado. Peso pesado mesmo.
já acho que está em falta. Pelo menos eu não me lembro agora recentemente de nenhum peso pesado mais. Só meio pesado. E eu lembro de uma luta do Minotauro que ele quebrou o braço, lutando contra o Frank Mir. Ele pesando 117, Frank Mir 120. Frank Mir aplicou um armlock, o Minotauro achou que dava para sair e não conseguiu. Cara, que luta top foi aquela. Muito top. O Minotauro também carrega grandes vitórias, tendo derrotado inclusive ex-campeões até recentemente. Tendo derrotado grandes feras também, que lutaram, ele com o seu jeito de boxe, porque os dois lutam boxe, né? A luta deles é o boxe, mas eles também arriscam chutes às vezes, que eu já vi em várias lutas dele. Se você ainda não sabe de quem eu estou falando, te convido a acessar lá no YouTube, aí mesmo nessa plataforma, a parte do combate lá, a parte do canal Combate dentro do YouTube, e lá você vai acessar o programa do Minotauro. Cara, ele faz um programa lá, falando sobre viagens, né? Que ele viaja para conhecer as artes marciais lá. Cara, o cara faz cada coisa no programa. Cara, vai lá, você vai gostar, tá? Mas não vai daqui sem antes dar o like, tá? Continuando. Outro cara que eu tenho que falar dele, porque esse cara foi um dos maiores campeões da história, foi o Anderson Silva. Isso, Anderson Spider Silva. Esse cara dispensa comentários. Defendeu 10 vezes o cinturão. É considerado um dos maiores lutadores do UFC. Isso é o Dana White, cara, o presidente do UFC que tá falando, não é eu.